É isso aí, pessoal. Mais um dia, mais um podcast Se Liga Crente. E hoje com um tema muito especial, que é um tema relacionado ao autismo. Nós vamos estar aqui com duas pessoas que vão estar falando diretamente sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana, porque existe muita especulação em torno do assunto, existe muito interesse. E a gente precisa realmente abrir os olhos de muita gente, deixar claro algumas coisas aqui. E eu tenho certeza que esse programa aqui vai ser muito importante na luta contra aquilo que vem, às vezes, afetando diretamente a vida do dia a dia da pessoa que sofre do transtorno, que passa pelo transtorno do autismo, não é isso? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero apresentar aqui a nossa amiga Priscila, né, psicopedagoga. Aliás, existem algumas formações, né, no seu currículo. Eu gostaria que você passasse para o público que está te ouvindo agora aqui. Muito prazer estar com vocês aqui, falar de um assunto que faz parte da minha vida. Eu que também sou mãe atípica, né? E profissional da área também. Eu trabalho com os transtornos do neurodesenvolvimento e como psicopedagoga, né? Eu trabalho como especialista, não somente com questões do transtorno espectro autista, mas também com outras questões de comorbidades. Fiz algumas especialidades, mas hoje eu acho que eu vou focar naquilo que é o tema pertinente ao autismo, né? Correto. Mas eu trabalho com vários tipos de vertente, né? Fiz algumas especializações, fiz o mestrado, mas eu vou focar hoje, fiz a psicanálise clínica, tanto atendimento criança, infantil, adulto, e hoje trabalho numa clínica de especialidades dentro da área desses transtornos, que é a base, e também tem um consultório particular, né? Trabalho com palestras, Claro. formações continuadas, mas estou muito feliz pelo convite, porque é um assunto que realmente faz parte da gente. Amém. Muito legal. A gente está muito feliz pela sua presença aqui. Obrigada. Tá brilhantando o Se Liga Crente, né? E está conosco também essa figura aqui simpática, né? Jade, né? A Jade, ela faz parte do CDA, a Comissão Divulgadora do Autismo, correto, Jade? Correto, sim. Então, faz alguns anos que eu faço parte da comissão e hoje essa comissão é formada por 9 mães e também, além de fazer parte da comissão, também sou mãe atípica. Correto. Sua mãe é atípica também, além de fazer... Sim, também. Muito bacana, muito bacana. Priscila, quando foi o seu interesse para entrar nessa área de formação vinculada ao autismo? Bom, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, né? Eu tenho 43 anos e logo que eu fiz, lá há muitos anos atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, eu fiz o curso normal, eu tive meu primeiro contato com uma criança que não sociabilizava, que não verbalizava, e aquilo me trouxe assim uma certa curiosidade e interesse em estudar sobre o assunto, mas até então não sabia o que era. E eu lembro que na época eu era estagiária e eu falava, gente, mas o que acontece com esse menino, que ele não olha nos meus olhos, ele não conversa? Então foi dessa época para cá que eu comecei a buscar, né? E eu sempre tive essa questão, porque a minha família, ela proporcionava pra gente crianças que fossem atípicas, né? Então, quem eram os meus amiguinhos de infância? Crianças com síndrome de Down, pessoas cegas frequentavam a minha casa. Correto. Então, a minha mãe me criou nesse ambiente. Então, para mim, sempre foi muito natural. Interessante. Fala, Kailane. Como foi o primeiro contato com o autismo? Para quem essa pergunta? Pra Jade. Para Jade? Então, o contato pela primeira vez foi quando eu descobri que meu filho tinha autismo. Mas antes de descobrir isso, quando ele tinha por volta de 4 anos de idade, a minha família começou a notar alguns comportamentos. Certo. Que ele ficava um pouco assim agitado, o comportamento não parava muito, era bem inquieto, né? E daí começou a correr atrás de ajuda para fazer uma terapia para que assim ele fosse, né, avaliado até chegar ao diagnóstico. Assim, parece até, eu não sei se você vai achar estranho, mas vou fazer essa pergunta para Priscila. Sim. Porque, por mais que pareça estranho, existe muita gente ainda que não sabe o que é o autismo. Eu queria fazer essa pergunta. Priscila, o que é o autismo? O que é o autismo? Bom, vamos lá.
Bom, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde ele vai afetar diretamente questões de comunicação, sociabilização, questões de linguagem. Então, a gente tem várias questões dentro do autismo. E dentro dessas questões, ainda a gente pode ter também comorbidades que podem seguir, que são transtornos associados, que a pessoa pode se desenvolver. Ah, entendi. Então, na verdade, tem o autismo, tem outras comorbidades, né, que são vertentes no caso, não é isso? Então, por exemplo, uma pessoa pode ser autista Certo. e, ao mesmo tempo, ela pode ter TDAH também, o déficit de atenção. E aí a gente tem as dificuldades de comunicação, porque falar não significa se comunicar. Então, a gente tem aí, vamos dar um exemplo aí de linguagem dentro da fala, né? Então, lá, muitas das vezes, eu acredito que futuramente vai falar das questões de suporte, mas uma pessoa que fala, muitas das vezes o autista, para se comunicar, ele vai falar pedaços de filme, pedaços de música, ele está tentando se comunicar, mas ele tem a dificuldade, o transtorno dificulta essa comunicação. Então, falar não significa se comunicar. Então, por isso que as terapias elas vão desenvolver as questões e vão interferir diretamente nas dificuldades que o transtorno traz para o autismo. Então, o autista pode falar bola, pirulito, bala, sim, mas ele não tem a função social da linguagem, como eu estou falando com você. Então, ele tem essa dificuldade, dependendo do nível de suporte dele, essa dificuldade vai ser potencializada. Porque eu tenho um sobrinho de consideração que, na verdade, ele também tem um transtorno e ele não era verbal, ele não falava, né? Sim. E até que um ponto ele começou a falar, mas ele começou a ler. Sim. Ele ainda não estava estudando, não estava sendo lecionado e tal, mas ele começou a ler do nada, aprendeu a ler. Isso é normal? Muito. A gente tem aí uma divisão de que existe ainda aquele tabu, né? Que todo autista é gênio, né? Isso aí a gente sabe que é a romantização do transtorno. A gente tem hoje, no CID-11, já indica ali, o que vem de transtorno, que se tem deficiência intelectual ou não tem deficiência intelectual. Então, o autista, por exemplo, se ele tiver muito interesse pelas letras, pela leitura, pode ser que ele realmente tenha facilidade de ser alfabetizado se ele não tiver nenhum tipo de deficiência intelectual. Então, pode ser que tenha. Mas também, por outro lado, tem autistas que têm fixação por letras e números e que aí existem outros transtornos também que podem ser associados, como a hiperlexia também, que é a fixação por letras e números. Eu achei interessante porque esse sobrinho agora foi morar em outro país. Sim. Né? A gente sabe que a educação é outro nível também, né? Então ele está morando, se não me falha a memória, na Itália. Não é isso, produção? Produção, porque é meu filho que está lá. Ele está morando na Itália. E agora ele desenvolveu também a leitura e a fala de outros idiomas. Sim. Se não me falha a memória, ele está falando em 3 idiomas diferentes. Perfeito. 4 idiomas diferentes. A gente pode ter aí, de repente, um autista que também tem altas habilidades, entende? Então, que é uma comorbidade também, né? Então, a gente tem muitas questões de altas habilidades, superdotação. Então, pode ser que ele tenha altas habilidades ou ele tenha um hiperfoco em letras, em números, ou ele tem hiperfoco em idiomas também. Ah, sim, correto. E Entendeu? eu vou fazer uma pergunta para a Jade também, né? Gente, para quem não sabe, a Jade, ela é irmã da Kailane. Ah, não, irmã não, desculpa. Ela é mãe da Kailane. Porque a Jade tem uma figura muito jovem, né? Aparência jovem, eu brinco que falando que são irmãs, mas na verdade é a mãe da Kailane. E ela também possui, né? Um príncipe lá também, no caso, né? Que também tem um transtorno, né? Do autismo. E como é que é a família quando se tem alguém que tem um transtorno do autismo? Então, antes de falar da família, eu quero falar sobre o diagnóstico. Certo. Por volta de 7 anos, o Jonathan foi diagnosticado com autismo, né? E na época, era chamado de nível 1, né? Aí depois mudou para suporte 1. Então, eu tive muitas dificuldades com ele, no sentido mais da escola, na sociedade. Correto. Não foi a questão da aceitação,
Por quê? Eu falo da aceitação. Porque tem famílias que, quando recebem um diagnóstico, muitos não querem acreditar. Entendeu? Você, eu não acredito que o meu filho tem um transtorno. Eu não acredito que meu filho é assim. Só que não aconteceu comigo. Entendeu? O meu caso foi o que eu vou fazer a partir de agora. Porque quando você tem, né, na família, né, uma pessoa com deficiência, Correto. é um pouco mais difícil. Por quê? Quando ela vai para a escola, tem toda uma questão de um auxílio, um mediador, para estar auxiliando ela ali na escola. Só que, em alguns momentos, essas pessoas, digamos assim, né? Elas não têm esse suporte. Como aconteceu com meu filho. Quando no segundo ano da educação infantil, ele já tinha o diagnóstico, né, fechado, tudo certinho, só que ele não tinha um mediador naquele momento. Correto. Aí, o que eu fiz? Como mãe, eu fiquei na sala de aula com ele durante um período, fui lá na Secretaria de Educação, fui na escola, conversei tudo direitinho, mas foi uma decisão minha. Não estou falando que é o ideal as mães fazerem. Mas que até então fez. você não recebe por Sim, isso. Mas você se doou. Eu me doei e fui ficar lá com meu filho durante um tempo. Muito bonito Só isso. que, depois disso, eu comecei a me sentir assim, se eu for permanecer, quando que vai chegar esse mediador para o meu filho? Entendi. Aí, nisso, foram passando alguns anos, ele foi chegando na 4ª série. Na 5ª série, né, se passaram alguns anos, Certo. ele já teve um mediador para ele, digamos assim. E quando eu falo um mediador para ele, porque ele tinha mediador, só que não era fixo. Esse mediador também ficava com outras crianças. Correto. Ou seja, um aluno que tinha duração de ficar 4 horas na escola, o meu filho ficava 2 ou 2h30. Ou seja, horário reduzido. Certo. Sendo que o sonho de qualquer mãe, independente se tem um filho com autismo ou não, é que seu filho fique horário todo, Certo. período integral. Claro, período integral. E quando meu filho passou a sair, pegar no horário X e sair no horário X, eu fiquei feliz. Entendi. Eu falei assim, agora o meu filho está sendo, digamos assim, contemplado. O contemplado que eu falo assim, ele está tendo essa dignidade de poder ficar também como os outros alunos. Mas foi fácil? Não foi. E também tendo você liberdade para poder trabalhar. Porque também é um problema também que existe hoje na educação de Angra, é esse período que não é integral para as mães que precisam trabalhar, no caso, né? Sendo ela mãe atípica ou não, as mães precisam trabalhar e aí, de repente, a criança vai para o colégio, é um período até meio-dia, e depois vão para casa. E como que se trabalha só meio período? É muito difícil trabalhar só meio período, correto? Isso. É meio período. E aí, no teu caso, ainda era mais complicado ainda, porque não era meio período, né? Era metade de meio período, Isso. era um quarto, na verdade, né? Então, eu ia para a escola, não voltava para casa. Esperava dar o horário e pegava meu filho na escola. Mas, antes disso, eu tive que largar meu trabalho, porque antes eu trabalhava. Ah, sim. Aí, minha família me dava esse suporte, levava para a escola, buscava. Só que chegou um período que não foi mais possível. Por quê? Além de de ir para a escola, ele tinha que fazer outras oficinas, terapias. Então, eu abri mão do meu trabalho, Correto. da minha vida profissional, digamos assim, né? Correto. E fui me dedicar, entendeu? A estar mais próximo, não só do meu filho, né? Da minha filha, da minha família. Ah, legal. E, Priscila, você também é mãe atípica, né? Sim. Se você quiser relatar no caso, né? Pode relatar também essa parte da sua vida também. Sim, vou relatar. Então, o meu filho, eu observei a partir dos 6 meses, né? E foi algo, assim, impressionante, né? Porque eu vou resumir para ser objetiva, porque eu sei que tem muitos assuntos para a gente poder tratar. Mas com 6 meses eu já comecei a observar meu filho. Ele não sustentava o olhar, né? Aí com 8 meses ele já não fazia olhar compartilhado, né? O autista ele não faz o tripé do olhar quando é criança. Ele fazia uns breves stins, que é os movimentos com as mãozinhas, fazia busca sensorial, que é busca das sensações na boca, né? E ele fazia um movimento de trás para frente, né? Ele não dormia à noite, né? Certo, Eu lembro que nessa época a gente dava medicação para ele poder, que achava que era dor, né? Aí eu falava com meu esposo assim, Felipe,
eu percebo que não é dor, eu percebo que questões sensoriais, né? E meu marido, como que você já sabe que ele é uma pessoa autista, né? Eu falei, ele falou assim, não é porque você está muitos anos nessa área e de repente você está avaliando e olhando, nossa, eu falei, não. Aí sentei com ele, aí eu lembro que nunca esqueço dessa noite. Eu sentei e falei assim, Felipe, vem aqui que eu tenho uma coisa para te falar, que antigamente era só hipóteses, né? Mas agora eu tenho a certeza, né? Aí ele sentou e eu lembro que essa noite foi a noite que nós choramos juntos, mas não por falta de aceitação. Eu falei, Felipe, eu vou chorar. Sabe por que eu vou chorar? Porque não por questão de não aceitar meu filho, mas eu sei os relatos das mães de cansaço mental de madrugada, do capacitismo e do preconceito, porque a gente fala muito no autismo, mas a gente não tem preparo estrutural em nenhum ambiente, né? E aí eu falei, eu nunca jamais... Aí, na época que eu falei com algumas pessoas assim, meu filho é autista. Não precisava ninguém saber que seu filho é autista. Eu falei, como não? Como que eu posso trabalhar com algo? Eu não vou esconder o meu filho, eu tenho orgulho do meu filho. A gente não está tratando uma doença. O autismo é tratável, né? Certo. A gente consegue desenvolver. É muita coisa para poder fazer, sim. Mas é necessário a gente lutar. E aí foi que realmente, com 1 ano e 2 meses, eu já tinha certeza. Aí ele já andava na ponta dos pés. E aí eu comecei a ensiná-lo a auto se regular, né? Por questões de barulho. E aí eu percebi que ele não tinha as questões da hipossensibilidade, que é a questão da hipersensibilidade, que é a questão de colocar a mão no ouvido. Ele já não tinha isso. Ele, pelo contrário, ele fazia a busca do barulho, né? Então, quando ele fazia o movimento, ele fazia barulho com o pé, com a mão. Tem a questão do distúrbio do sono. Então, assim, é um assunto muito amplo, pastor, né? Sim. Então, a gente... E se eu for muito técnica, você vai me parando, porque, sim, assim, a gente acaba vivendo uma vida acadêmica, né? E aí a gente vai explicando. Não, e o povo também que está nos ouvindo, eles querem realmente, estão interessados em saber, porque tem muita gente que não conhece praticamente nada sobre o assunto. Sim. Nada sobre o assunto. E isso aí é bem complicado. E, inclusive, nós vivemos dentro de um segmento, né, que é religioso, que também é um pouco complicado para o autista, né? Determinados ambientes, né, etc., acaba sendo um pouco complicado. Aí eu até uma pergunta que eu quero fazer primeiro, no caso para a Jade, tá? Sim. E depois eu vou fazer para a Priscila também. A pergunta é, você já sofreu algum tipo de preconceito, né, com o seu filho dentro da igreja por ele ser autista? Não. Assim, pelo contrário. Quando que eu vim do Rio de Janeiro, né? Quando eu vim morar em Angra dos Reis, eu comecei, né, a congregar na igreja que eu faço parte hoje, graças a Deus. E ali, quando eu cheguei nessa igreja, eu já conversei com os meus pastores, com os irmãos, que o meu filho tinha autismo. Então, eles já sabiam. Aí ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. E aí, Priscila, e você? Agora vamos falar dentro da igreja e fora da igreja. Já sofreu algum tipo de preconceito, né, o seu filho, quanto à questão do autismo? Então, inclusive eu quero abrir um parêntese aqui, que a Jade, ela faz parte da Igreja Sul-Fluminense, né? Isso. Eu já estive lá no culto de doutrina, dei uma palestra lá, foi muito significativo, os irmãos ficaram muito felizes. Então, de vez em quando, eu faço uma formação e a igreja lá abraçou a causa autista de uma maneira, assim, muito fraterna, né? Demonstrando realmente o amor de Deus, né? E que realmente todos são bem-vindos ao reino. Eu já vivi, sim, algumas questões, né? Assim, porque eu acho que por eu ser terapeuta, eu consigo ler as entrelinhas. Então, assim, eu recebia muita ligação, estourando por você, vamos estar no monte tal, vamos fazer propósito de oração. Eu falei, mas meu filho é saudável, né? Ele é saudável. Não, mas eu tenho certeza que ele vai se curar desse mal. Então, eu vi muito isso, né? Chegou ao ponto de eu chegar, um momento de eu ficar assistindo culto online. Eu falei, mas em comunhão, claro. Porque às vezes não era da minha igreja específica, não. Eram pessoas, de fato, que me conheciam como uma pessoa pública, né? E realmente, ou às vezes também por não entender, eu nem falo que é uma questão assim, preconceito. É justamente por não conhecer o transtorno, né? Então, eu falava, não, meu filho é saudável. E muitas das vezes, meu marido falava assim para mim,
nossa, Priscila, você tem a graça do Senhor, porque você senta e fala, vamos conversar sobre o assunto? E eu passava 2 horas, e aquilo me fazia muito feliz. Não para justificar, mas para explicar de fato que, é claro que eu vou dizer, eu peço a Deus para que dê sabedoria aos terapeutas, para que o meu filho possa desenvolver isso, é fato. Certo. Né? Porque eu sei que ele tem chance de desenvolver. Hoje meu filho é uma criança não verbal, né? Certo. De classificação hoje, não só a classificação dele, mas eu como profissional, eu sei que ele está no nível 3 de suporte, é o nível maior que tem, mas ele é sociável, né? Eu trabalho muito com ele. O que a gente não pode fazer é deixar os nossos filhos em casa. Muitas mães, elas, por não conhecerem um transtorno, elas acabam não tendo vida social, né? E muitas se separam, têm uma vida muito difícil, entra num luto, e porque realmente, de fato, precisa de apoio e amparo, e justamente não ficar buscando fontes erradas, né? A gente tem aí na internet uma gama de profissionais maravilhosos, mas também a gente tem muita coisa ruim no meio, né? Claro. Tem muita claro, coisa. E claro. informação errada também. Informação errada, né? É isso aí. Isso é interessante, né? Realmente já sofreu, né? Sim, Preconceito, né? Isso aí é complicado, é ruim. A gente sabe que a causa de muito preconceito é a desinformação, sim. é a falta de informação. Isso aí hoje a gente está podendo esclarecer muita coisa aqui, é importante. Eu vou perguntar agora uma coisa agora também aqui para a Jade, que eu também acho muito interessante. Referente ao poder público da nossa cidade, como é que tem sido feito o trabalho deles referente à criança autista? Principalmente na questão de educação, né? No colégio, como é que tem sido aqui? Você acha que está dando o suporte necessário ou tem deixado em falta? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para a Priscila. Então. No caso do mediador, principalmente, né? Sim. Então, a questão da mediação é o seguinte. O Jonathan hoje está no ensino médio, 2º ano. Então, ele está na escola estadual. Por ser uma escola estadual, digamos que esse mediador, para você ter o acesso, né? Certo. Você tem que abrir um processo. Diferente do município. Entendeu? Que antes eu ia na secretaria e pronto, né? Mas ficava lá a lista de espera. Certo. Porque a demanda é grande. Né? E falando sobre demanda, inclusive foi chamado, né, convocado vários mediadores, não sei se a Priscila acompanhou, mais de 100 mediadores para estarem indo para essas escolas. Certo. Aí o que acontece? Hoje o Jonathan, ele não tem um mediador na escola. Porque ele também, assim, ele tem o transtorno, mas ele consegue ter autonomia, ele consegue acompanhar a turma, as provas não são adaptadas, entendeu? Certo. Então, ele consegue, assim como aluno, né? Mas existem alunos com, digamos assim, dificuldade maior, Certo. entendeu? Que precisa mesmo desse mediador. Mas, assim, Angra dos Reis tem crescido muito a questão da inclusão. Da inclusão, né? Como é Isso. que você vê esse panorama, Priscila, da política da nossa cidade referente ao autista? Então, eu acho que é importante ressaltar. Hoje, meu filho, ele tem mediador, porque o suporte dele, ele demanda. Ele não é desfraudado ainda, ele não fala, e ele precisa de uma mediação o tempo inteiro, assim. Certo. Ele tem sido assistido, porém, eu ainda percebo que falta... Eu vou falar a nível de Brasil, tá? A nível de Brasil, a gente precisa de profissionais que não tenham somente a classificação no papel, mas que tenham empatia. Certo. Porque eu costumo falar as seguintes questões. A gente pode nascer autista, a gente pode nascer com alguma deficiência, mas também a gente pode se tornar deficiente por uma questão de acidentes, né, por outras questões de saúde. Então, é importante porque o que falta hoje, muitas das vezes, é a questão da empatia. Eu conheço muitos profissionais que têm doutorado, mas que, infelizmente, falam assim, eu não quero, não. Eu não tenho filho autista, eu não tenho filho com síndrome de Down, eu não tenho filho com deficiência intelectual. E a gente tem. Agora, a gente tem a questão, a gente tem uma demanda muito grande, é claro que o número de monitores hoje não atendem o município, é necessário que a gente tenha muito mais. Certo. Mas, assim, esse concurso, eu sei que eles não têm
no edital, eu não tenho propriedade para poder falar isso, mas eu vou falar daquilo que eu tenho conhecimento certo. Que eles não têm a obrigação de passar os conteúdos, eles são mediadores, eles vão mediar o conhecimento, né? Eles vão mediar o conhecimento. Agora, o que a gente tem hoje, eu vou falar algo aqui que é importante, rede privada de escolas particulares. Os pais pagam mediador e isso é ilegal, né? Isso é ilegal. Aí, você cobrar taxa de matrícula, você cobrar que o pai pague o funcionário para o seu filho, isso é ilegal. E hoje muitas escolas realizam esse tipo de prática, né? Por uma questão de ética, é claro que a gente não fala, mas a gente fala do fato que acontece. E isso a nível de Brasil. E muitos pais acabam se sujeitando, por quê? Porque tem muitas preocupações de crianças com essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de sociabilização. Às vezes a criança ela fala, mas ela não tem função social na linguagem, não sabe pedir. Então, em terapia, tudo isso é trabalhado, né? A criança, dependendo do nível de suporte, ela tem dificuldade, muitas das vezes, tomada de iniciativa. Ela sabe pegar um copo, mas ela não sabe colocar o copo de volta. Né? Então a gente tem aí o espectro que é muito grande, né? Eu tô aqui com um cordão de mãe de autista e o nosso símbolo que é como se fosse o infinito quebra-cabeça, porque existe sim, o espectro é muito amplo, a gente não tem um autista, se eu atender 80 autistas por semana, eu não vou ter um igual. Cada um com uma habilidade diferente, cada um com um jeito diferente, cada um com a sua personalidade, né? E a orientação dos pais. Então, a gente tem, no Brasil, muitas escolas particulares que cobram dos pais. Isso é ilegal, tá bom? Sujeito a multa. E outras questões a mais, questões jurídicas, né? Então, os pais se sacrificam muitas das vezes para ter o mínimo para o filho. Se quiserem continuar trabalhando, ter vida profissional, muitas das vezes se sujeitam, mas isso é ilegal. Então, a gente precisa, a nível de Brasil, né, a gente precisa de políticas que sejam realmente, que venham contemplar não somente a criança, mas a família também. Sim, é claro. E assim, você falou a nível Brasil, mas existem algumas exceções, algumas cidades que acabam tendo um recurso muito grande, que é o caso de Angra dos Reis, que é a segunda cidade mais rica do estado, só perde para a capital. Então, você vê um volume muito alto, uma cidade bilionária. Sim. Então, mas se a gente comparar uma cidade bilionária, que é Angra dos Reis, como outra cidade bilionária, a gente vai perceber que existe uma deficiência. Inclusive, eu sei disso porque os meus filhos também participam de colégios que são municipais, e existe uma dificuldade até na questão de professores. Sim. Assim, não existe uma semana que não tenha aula vaga, que falta um professor, que não tem um professor naquela matéria. Então, assim, eu estou dizendo o natural. Agora, imagina, isso aí tem sido a ordem natural da coisa. Sim. A ordem natural da coisa, da educação de Angra. Agora olhando por outro ângulo, eu fico imaginando, pois se tem que dar, então, um suporte maior para um outro segmento, né? Então, a gente sabe que a deficiência vai ser maior também, né? Porque se aonde já deveria ter professores, que não deveriam faltar, que não deveria ter a grade de professor, deveria estar completa, já não é completa, como é que eles vão então fazer então para manter monitores, né? Monitores, que seriam uma coisa então mais complexa para a saúde de Angra, no caso para a educação de Angra, né? Então, isso que eu estou falando, então a deficiência existe aí, tanto é que a Jade disse que ela teve que se colocar como mediadora. Pode abrir. Então, eu fui professora do filho dela, alfabetizei o Jonathan. Certo. E fui a professora e viu a mãe o ano todo na escola. Uma mulher muito dedicada, muito... a gente que é mãe atípica não gosta de ouvir o termo guerreira, né? A gente não gosta. Mãe dedicada, né? Como qualquer outra mãe. Uma mãe dedicada que acompanhou seu filho. Eu lembro que quando o Jonathan chegou na minha turma, né? O Jonathan não lia, ele não sentava, né? Eu falava assim, vai ler, vai desenvolver. E assim, um ano a gente conseguiu alfabetizar.
o Jonathan, ele já estava até escrevendo textos, né? Ele foi muito rápido. Então, eu presenciei. A gente precisa, sim, a gente precisa cobrar, assim, do poder público medidas, né? E também orientar a família, porque hoje a gente tem uma questão muito séria, que é a questão comportamental do autista. Muitos mediadores não sabem fazer manejo de comportamento, muitos professores. As famílias, muitas das vezes, não sabendo lidar com o autista, acaba cedendo e fazendo as vontades da criança. Eu, como mãe atípica e profissional, falo, é necessário desenvolver nessa criança as habilidades também de ouvir o não. E muitos profissionais que não são pais de autista falam assim, olha, ele não pode ouvir a palavra não. E aí acaba desenvolvendo outros transtornos, Correto. entende? Então Correto. a família precisa ser orientada. Ah, mas a criança ela não fica na sala de aula. Ah, mas a criança ela não atende os comandos. Mas será que na escola existe um comando dado e em casa existe outro tipo de comando dado? É necessário que a gente tenha uma fala que seja prática, que seja alinhada, né? Eu não posso cobrar uma coisa na escola e eu, como mãe, fazer outra coisa em casa com meu filho, né? Hoje meu filho ele come no quarto, ele come na sala, ele come no chão, ele não tem regras sociais, ele faz o que ele quer. Eu tô falando como mãe atípica, Certo. tá? Então a gente precisa de orientação na família para que essa criança ela consiga se desenvolver, porque a questão comportamental muitas das vezes é a questão X daquele aluno, ele não consegue entender nenhum tipo de comando. E aí tudo se torna mais difícil, porque os pais não sabem lidar com o transtorno. O meu filho, sim, ele vai ouvir não. Né? Ele vai para quê? Para que ele possa atender os comandos, mas isso ele precisa desenvolver e ser conduzido para isso. Por isso que hoje a gente precisa de profissionalização, a gente precisa entender e estudar. Quanto mais o pai ele estudar, ele buscar as fontes certas, mais ele vai conseguir desenvolver o seu filho. Amém. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos falando sobre um assunto muito importante aqui, que é o autismo, tirando muitas dúvidas com pessoas que são especialistas no assunto, que estão diretamente incluídas aí no assunto, envolvidas, né? Tanto na parte educacional, como também no dia a dia, na vida pessoal, né? Priscila, me diz uma coisa, o autismo, a pessoa que tem um transtorno, ela pode ser beneficiada pelo LOAS? Olha, eu não sei muito a questão jurídica, mas eu vou te falar das vivências que eu tenho. Existe uma renda mínima para que a pessoa ela consiga ter esse benefício. E geralmente são mães que não conseguem trabalhar pelo nível de suporte do filho e que precisam da assistência maior nas terapias. Elas conseguem. Mas eu não sei se a renda mínima é menos de um salário mínimo, né? É um quarto Sim. do salário mínimo. E aí a pessoa consegue receber aquela renda mínima. Mas eu vou te falar uma coisa, tá? A quantidade de atividades que o autista precisa fazer, eu acho que não é suficiente. Muitas mães precisam fazer renda extra, né? Certo. Mas não de forma formal. Mas que realmente é muito... na verdade, manter terapias, porque a gente tem aí os autistas de vários tipos de nível. A gente não fala mais... a gente vai falar sobre a questão do nível de suporte ainda. Certo. Mas a gente tem uma sequência de questões para serem avaliadas, como, por exemplo, a seletividade alimentar, que é um problema, né? Tem crianças que elas passam por anemia, elas não conseguem comer certas texturas, né? É só líquido ou só pastoso. Então, a gente tem uma série de coisas, né? Para serem tratadas. Então, realmente, é um benefício que muitas mães conseguem por conta do suporte do filho. Ah, tá, legal. É porque, na verdade, você que está assistindo aí, se tiver alguém dentro de casa, né, que tenha, no caso, né, o transtorno, vocês podem até me procurar, que nós estamos trabalhando com um grupo, né, Sim. de ajuda jurídica. Nós estamos trabalhando com alguns advogados, inclusive um beijo e um abraço aí para os nossos advogados aí, Beijo. né? Douglas e também a Fernanda. São os nossos advogados, nossos amigos que trabalham com a gente aí em conjunto em ações sociais. E a gente está se colocando à disposição, tá bom? Para atender, se for preciso orientar, se for preciso entrar com ação judicial também, tá? Inclusive a questões também de saúde, né? Questões de medicamentos que às vezes o SUS não quer fornecer, sendo obrigatoriedade, mas não querem fornecer. A gente pode entrar também com uma ação também pedindo uma ação de
Segurança, pedindo também que haja esse benefício, tá bom? Colocando à disposição aí. E agora vamos voltar com um assunto agora aqui, igreja, né? Porque eu tive conversando há uns dias atrás com um pastor, e ele disse que algumas mães da igreja deles, que são mães atípicas, estão deixando de ir à igreja, de congregar, né? Por conta de que não conseguem interagir com o culto, uma vez que os filhos também não estão interagindo com o culto, né? E eu conversando com ele, ele disse que estaria fazendo uma sala, né, para as crianças, no caso, que a maioria das igrejas não possui salinha para as crianças, no caso, né? Ele estaria fazendo uma salinha para as crianças e estaria também se informando sobre alguém para trabalhar diretamente, né, com as crianças que são autistas também lá dentro também, né? Para a gente também propagar o evangelho de uma forma que seja mais absorvida, né, por elas. Eu achei até interessante. Existe uma dificuldade quanto a isso, no caso, né, dessa atenção no culto, né? Existe uma situação aí de igrejas que não trabalham nesse aspecto, certo? Como é que vocês veem isso daí? Quer falar Pode primeiro? falar. Bom, a gente tem que ter alguns critérios importantes. Vamos lá. Por que a criança ela não fica no culto? É uma questão comportamental, é uma questão de sensibilidade, ela consegue usar abafadores de ruídos, né? Nós temos hoje a lei da inclusão, então a gente não pode ter sala especial para crianças autistas. O que a gente pode ter é, de repente, um suporte sensorial, caso essa criança, a gente chama de, ela se desorganize por questões de comportamento, seletividade e várias questões. Mas a gente pode ter profissionais e preparar esses profissionais para criar uma estrutura para que essa criança ela permaneça por um momento na igreja e que ela tenha esse apoio de cunho doutrinário e pedagógico em salas que sejam multietárias ou que sejam multisseriadas, dependendo do caso da igreja, se ela não é como uma escola regular, né? Então, eu preciso falar no autismo, mas eu preciso também criar e planejar materiais estruturados para receber esse autista. Porque a gente fala muito no assunto, mas a gente tem material, a gente tem suporte visual, a gente tem pessoas preparadas para trabalhar comportamento. A gente precisa trazer essas pessoas, né? Então, a gente tem que ter, sim, eu acho uma excelente iniciativa, eu acho genial, eu acho que a gente está crescendo muito. Muitas mães não estão indo à igreja justamente por várias questões que precisam ser faladas, né? E muitas das vezes essa mãe, ela não quer ser olhada como a mãe, ai, tem um filho autista, isso a gente não quer, a gente tem orgulho do nosso filho, né? A gente tem que olhar, não, meu filho é autista sim, mas tem outra criança que tem outras deficiências. Eu acho até importante a gente falar também aqui, levantar outras bandeiras que estejam na área da inclusão, as crianças com síndrome de Down, as crianças que são cadeirantes, que são cegas, a gente precisa incluir a todos. Até porque a gente tem hoje o TEA não somente numa criança neurotípica, né? Vamos dizer, o TEA. Mas a gente tem crianças síndrome de Down que têm autismo, deficiência intelectual, crianças com múltiplas deficiências, que são cegas, surdas, né? Então, ela tem outras deficiências e também o autismo. Então, é importante a gente manter um ensino estruturado, né? Você falou muito de inclusão, e aí eu ouvi um tempo atrás um pré-candidato falando que estaria levantando uma bandeira, e a bandeira dele era pedindo um colégio que fosse especializado só na questão do tratamento, né, na educação, né, de pessoas que tivessem transtorno autista. Você concorda com isso ou não? Você acha que ele está fora? Porque eu estou vendo você falando muito de inclusão, no caso. Sim, seria muito melhor levar a criança e incluir ela, né, as pessoas do espectro autista, o que acontece? No autismo, a gente tem habilidades sociais que são deficitárias na vida. Não vou dizer deficitárias, mas são dificuldades no espectro de desenvolvimento. Certo. Então,
como que eu vou desenvolver, por exemplo, o social de uma criança se eu incluir ela só com crianças atípicas? Né? O que a gente trabalha, a gente tem ali, dentro da vertente ali de Vygotsky, Jean Piaget, a questão da interação social. Então, a gente precisa, para desenvolver a fala, a gente precisa, tanto que você vê muitas crianças típicas, tá? Que o médico fala assim, não está falando ainda, espera entrar na escola. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento da fala. Verdade. E aí a criança entrar na escola e às vezes em poucas semanas já começa a falar. Então a gente precisa da interação social. A gente pode ter escolas especializadas a nível de tratamento, mas a gente não pode ter escola regular somente com pessoas com deficiências. A gente não tem lei para isso. Né? Então é necessário a gente pensar numa inclusão, mas não somente a inclusão da criança, mas a inclusão da família. Até porque, vamos lá, a pessoa autista, ela tem uma genética, e o autismo é genético. E muitas das vezes, os pais de autistas são autistas e não sabem. Então, ao longo do tempo, vai se fazendo muitas triagens e às vezes vai descobrindo também. Olha, o pai é autista, o pai tem TDAH. Isso é regra? Não. Mas, por ser genético, pode ser que realmente às vezes aconteça. Então, uma família atípica, ela é diferente. A casa é diferente, os critérios são diferentes, né? Não tem essa questão, vamos combinar alguma coisa? Vamos. Então, qualquer dia eu te ligo. Não tem qualquer dia para família autista. Tem que ter dia, tem que ter horário e tem que ter local, porque a família tem terapias, a família tem uma organização, se a coisa muda de lugar, tudo muda e as coisas vão embolando, então é bem diferente. Entendi. Jade, então, no seu caso, você falou que a sua igreja está bem inteirada também, Sim. né? Na sua igreja possui sala específica para crianças, de modo geral, tô falando na sua totalidade, né? Sim. Existe sala, no caso. Sim. E existem, além de você, outras especialistas no assunto? Então, o autismo ou não? O que acontece? Agora eu vou falar como professora da salinha da IBD. Certo. Faz alguns anos que eu sou professora. Correto. A faixa etária de 7 a 8 anos. E ali tem uma salinha para cada classe, sim? E cada classe tem 2 professores, né? Que é o modelo. E assim, de autismo, a princípio só tem um Jonathan, que ele faz parte da sala dos adolescentes. E falando aqui também sobre questão de sala, a questão que foi falada sobre a família com alguma criança com autismo na igreja, eu acho necessário falar sobre palestras. Ou seja, trazer palestras para quem? Não só para os... Vou falar de forma assim, os obreiros. No caso, os obreiros, eles também têm que estar preparados, né? Claro. Caso chegue uma pessoa, uma criança, porque pode ter um autista adulto também, não só uma criança, uma adolescente, para ele saber lidar, como conversar. E se caso essa criança, né, essa pessoa chegue com algum comportamento, esse obreiro tem o discernimento também de espírito, né? Falando da igreja, instituição, como eu vou lidar com ele? Então, a palestra, ela vai ajudar. Certo. E assim, em alguns momentos, quando eu posso falar de autismo também, na minha igreja, seja um testemunho, com alguém, eu sempre estou falando. Mas assim, Legal. de autismo, na minha igreja, até o momento, assim, com diagnóstico, é só o Jonathan. Só o Jonathan mesmo. Só o Jonathan. E você é a única especialista também lá na igreja que trabalha também com autismo ou não? Tem mais alguma profissional? Então, falando sobre especialista, eu também faço faculdade, né, de pedagogia, entendeu? E ali também na minha igreja existe também outros professores também, tá? Existem professores também que fazem parte da coordenação, então já tem aquele olhar também na área da educação também. Priscila, ao seu ver, o que seria interessante para a cidade e para a igreja, primeiro para a cidade, depois para a igreja começar a trabalhar no ângulo do autismo, no caso, né? Se tratando do transtorno, de inclusão, o que você acha que precisaria ser feito? Bom, vamos colocar a nível de igreja, né, para a sociedade, porque a igreja ela representa a sociedade, né?
Uhum. É como eu falei, é importante estruturar o ambiente, né? A gente fala de inclusão, mas a gente tem também, dentro dessa escola dominical, nessa escola das crianças, das salas, né, de várias turmas, né? A gente tem outras questões, como a questão da dislexia, TDAH, TOD, né? A gente tem outros transtornos que também precisam serem estudados. Às vezes, a criança é muito birrenta, a criança não obedece regras, a criança, você tá passando uma atividade bíblica, a criança ela não para olhar, né? Então, aí acaba devolvendo aquela criança para os pais, aqui, não quer ficar na salinha. Mas será que não quer ficar na salinha ou a abordagem não está sendo certa? Né? Correto. Então, a gente precisa entender, por exemplo, a gente tem hoje, né? Engraçado, eu estudei, me especializei em autismo, mas eu me especializei na psicopedagogia clínica justamente em outros transtornos do neurodesenvolvimento, das dificuldades de aprendizagem e dos transtornos de aprendizagem, que são coisas diferentes, né? Os transtornos, eles são adaptáveis. As dificuldades, elas são superáveis. Então, se eu tenho dificuldade de alfabetização, eu vou superar aquela dificuldade de alfabetização. Agora, se eu tenho um transtorno, eu preciso adaptar aquele conteúdo para aquela criança. Então, eu tenho lá, às vezes, uma criança dislexa, mas não quer ler. É uma criança que pega aqui e joga, não quer saber. Mas aí eu preciso ter nessa igreja, eu preciso ter nessa sociedade, dentro da sociedade, a gente podia ter hoje, sabe, leis que realmente colocassem que toda empresa deveria fazer um curso pelo menos uma vez ao ano, trazer um especialista para poder falar que... Eu vou te falar, tá? Muitas das vezes eu fui a muitas empresas aqui em Angra, me ofereci para falar na causa, falar, vamos preparar os seus funcionários para receber uma pessoa. Tá, e se você tiver aqui servindo uma pessoa, um cafezinho, ou no restaurante, e aí você tem que observar esse comportamento. Às vezes uma criança que não gosta de muito barulho, mas ela consegue conviver por conta da terapia, e aí você pega e coloca o prato com tudo ali perto daquela criança lá, e a criança, ela joga tudo para cima. O que você tem que fazer quando você chegar perto? Então, a gente precisa que as empresas da sociedade, elas tenham esse olhar preventivo para que não haja acidentes, porque a gente precisa tirar essas crianças de casa. Eu falo uma coisa para os pais: não adianta a gente deixar essas crianças a semana toda em terapia, saindo de casa e indo para terapia. Casa, terapia e escola. Se essa criança ela não frequenta uma praça, se ela não frequenta outros locais, e muitas das vezes eu até entendo a situação dos pais, porque às vezes falta questões financeiras. E a gente tem uma estrutura de cidade e a gente tem estrutura de parques, assim, que não são parques inclusivos. Estou falando de uma maneira geral, tá bom? Não estou aqui levantando um tipo de bandeira, mas eu estou falando da necessidade como pessoa da sociedade civil. A gente precisa de brinquedos que possam trazer essas crianças e que elas tenham o mínimo de lazer também. A gente está lidando com crianças. Claro. As crianças ficam dentro de casa estressadas. Os pais, muitas das vezes, casados, se separam porque não tem o que fazer, né? Certo. Essas crianças ficam a semana toda. Então, a gente precisa incluir essas pessoas na sociedade com conscientização, mas profissionais que tenham vivências, né? A gente tem hoje, infelizmente, um mercado autismo. A gente tem um mercado. Eu até falo uma questão séria. Eu sempre falei isso. Eu sobrevivo, mas eu não quero lucrar em cima de terapia, porque eu acho isso ilegal, eu acho isso antiético. A gente precisa de profissionais sérios que levem a informação correta. Por que é desse jeito? Como que a gente pode intervir? A gente vai usar o quê? Ciência aba com essa criança? Ciência teacher? O que a gente pode usar para a gente avançar essa criança? Então, a sociedade precisa conversar e a gente levar o assunto a sério, porque depois da lei da inclusão, nossa, apareceram tantas crianças, essas crianças estavam todas em casa, né? A gente tem documentários aí sabendo que existiam manicômios. Se você vê os documentários, as crianças todas amarradas, eram todas autistas. Agora a gente tem a lei da inclusão, a gente tem lei de amparo, eles estão fora, eles precisam ser incluídos na sociedade, inclusive principalmente os adultos, que são muito esquecidos, porque a gente acha que a criança autista, ela fica criança o tempo todo. Não,
vai chegar uma hora que essa criança vai se tornar adulto e então a gente precisa preparar a sociedade. A sociedade precisa estar preparada para essa conversa. Eu vejo, às vezes, Né? muitas ações em torno de assuntos como o autismo somente em períodos temporais, como agora, que é um período eleitoral. Sim, Aí começa a levantar uma bandeira, mas a gente sabe que é uma bandeira temporal, sim. somente com cunho eleitoreiro, né? Fornecendo aí um atrativo para tentar enganjar, né? Enganjar esse público, no caso, né? Referente ao autismo. Só que a gente precisa realmente de uma política de agregação e principalmente você falou aí sobre o comércio, é interessante porque o comércio hoje não fornece, vamos dizer assim, não é o comércio, é o sindicato do comércio, né? Não fornece aquilo que deveria fornecer para o trabalhador do comércio. Por exemplo, eu acredito que deveria ter periodicamente, o sindicato deveria fornecer palestras motivacionais e nessa palestra incluísse alguns cursos de atendimento. No caso, Sim. falaria sobre o autismo. Sim. Né? Eu tenho até um projeto que é junto com o Poder Público, é empresa privada e Poder Público, né? E depois Poder Público e Igreja, para ter um espaço, e nesse espaço a gente trazer o comércio, trazer os pastores para esse espaço, para a gente tratar psicologicamente, né? Fornecer um tratamento psicológico com psicoterapeutas, mas também fazer essa parte motivacional, tanto da pessoa que trabalha no comércio, tanto da pessoa que trabalha também com segmento religioso. Sim. E eu achei bacana agora também incluir nessa pauta agora a questão do autismo. Porque a gente Sim. vai incluir alguém, porque aí você vai trazer um grupo, periodicamente um grupo do comércio, um grupo de pastores, e aí nesse meio eles vão ter argumento também para poder oferecer na igreja, né? Para poder fornecer esse alimento aí para a igreja, que a igreja precisa saber também. A verdade é essa, existe muita desinformação até mesmo dentro da igreja e no comércio. Você chega no caso com o seu filho, né? Sim. Lá e de repente a atendente não vai saber tratá-lo da forma correta, como agir, né? E aí de repente vai cometer ali algum tipo de crime, né? E às vezes por falta de conhecimento, às vezes não é porque é uma pessoa má, é porque é uma pessoa que não tem informação sobre o assunto, Sim. leiga, né? Então assim, é bom trazer à luz o assunto e possivelmente trazer também o conhecimento ao comércio. E não é difícil, porque se você... Imagina só, nós temos aqui no centro de Angra, na média de, sei lá, 1.000 comércios, não sei, né, mais ou menos. Mas se você coloca dentro de sala de aula toda semana 50 pessoas, mais 50 pessoas, de repente no período de um ano você já consegue passar a informação para todos. Como existe 1.000 igrejas aqui em Angra, que você, no período de menos de um ano, você consegue passar essa ideia, essa informação para diversos pastores e para eles também montarem também um espaço, uma estrutura que seja uma sala não só para quem tem um transtorno, mas para todos, né? Mas que tenha, como você falou, né? Inclusiva. Inclusiva. Isso, mas que tenha, como você falou, que tenha uma estrutura para recebê-los também e passar o evangelho da forma que tem que ser passada, né? Que isso também é importante também, correto? Se é inclusão, tem que ser inclusão na hora do evangelismo, né? Porque você leva as crianças todas para a sala para evangelizar, mas no meio também tem um autista e o autista também precisa ser evangelizado. Sim, né? E às vezes também, pastor, a gente tem uma questão aí. A gente tem os níveis de suporte, eu não sei se a gente vai conseguir, se dá tempo de falar sobre isso, os níveis de suporte. Então, eu preciso entender que aquele autista ele não vai ser igual, a estrutura de trabalho não vai ser igual. Certo. A gente tem que ter um planejamento individual para essa criança, né? E eu acho importante também fazer para as EBDs também, porque aí a gente vai entender, fazer uma avaliação breve, pedagógica, para entender como que essa criança aprende, né? E ela tem que ter uma ficha lá cadastral de o que ela pode. Ela tem alergia? Ela pode usar tinta? Né? Que tipo de perigo pode acontecer de uma criança, por exemplo, que faz busca sensorial com meu filho, né? Que coloca praticamente tudo, né? Vai levar tudo à boca. Então, a criança, ela tem muitas outras questões. Eu vou cantar uma musiquinha para imitar, mas o autista, dependendo do nível, ele não faz imitação, ele não sabe imitar. Certo. Isso é ensinado em terapia, né? Então, se você falar pro meu filho, como é que o cachorrinho faz? Au, au, ele vai olhar para você. Faz au, au, ele vai olhar para você. Porque ele realmente não faz imitação. A gente precisa de quê? De uma equipe multidisciplinar para eu desenvolver nessa criança. Agora ele começou, como ele é gêmeos, né? Certo. O irmãozinho dele é típico, então ele começa a querer imitar algumas coisas, como eu sou aquela mãe com regras, né? Então eu falo, Tiago, aí ele...
ele começa a rir do irmão, né? Aham. E ele, às vezes, quando o irmãozinho chora, porque eu falo não, o não é muito importante, e o irmãozinho chora, eu falei, não, você vai chorar, mas a mamãe te ama, mas você vai ouvir o não, porque o não também é importante. E Claro. ele chora. E aí o Gabriel agora começou a imitar o irmão chorar, né? Então, é um avanço, né? Sim, é um claro. avanço, né? Claro. É um deboche, né, entre aspas. Sim. Mas ele tá começando a se expressar. Tá, Claro. a terapia tá dando um resultado. Certo. Então a gente precisa intensificar cada dia mais. E a questão social, né? Legal, legal. E aí, Jade, o que você vê aí que você acha que deveria mudar aí para a gente melhorar o panorama nesse sentido, né? Tanto para a família, né? Que tem uma pessoa autista, quanto para o próprio autista. O que você vê que você acha que seria legal para estar fazendo daqui para frente? Tanto na questão do poder público, quanto na questão também da igreja. Uma das coisas que você acha ser mais latente. Eu sei que são muitas necessidades, mas aquilo que você acha que é mais latente, né? Que é mais necessário. Então, assim, já partindo da família, assim, é importante também, vamos lá, uma mãe que é solo, ela se dedica, né, ao seu filho, Certo. leva na terapia, na escola. Então, alguém da família também poderia, ó, vamos lá, hoje eu vou levar o seu filho. Tô dando exemplo, Claro. né, o meu sobrinho, minha sobrinha, Aham. vou te ajudar enquanto você vai, tô dando exemplo, vou no salão de beleza. Não que é meu caso, que eu vou sempre, né? Mas de vez em quando a gente vai. Certo. Então, digamos que já deixa a mãe também, tipo assim, vou me cuidar um pouquinho, enquanto tem outras pessoas também ajudando. No caso, a família, né? Uma avó, um avô, que também... Mas você acha também que como existe um acompanhamento, existe um Sim. acompanhamento hoje que quando alguma pessoa está sofrendo algum tipo de comorbidade, né? Sim, Os meus pais, quando estavam passando problema de saúde, por exemplo, eles precisavam de acompanhamento em casa. sim, E alguns bairros aqui tem uns profissionais, no caso, né? No caso a Priscila, por exemplo, que é uma psicopedagoga, no caso, né? Diretamente trabalha com isso. Não seria interessante, talvez, o poder público ter pessoas destinadas para isso, para determinado dia também, no caso, dar uma assistência, no caso, a essa família, no caso? Talvez seria bacana, né? Porque às vezes a família em si, ela trabalha, né? Ela trabalha, tem a fazer. Eu acho que talvez teria uma coisa a pensar num assunto referente a isso, né? Se a gente poderia disponibilizar, sim. né? Como existe pessoas que não conseguem se locomover para fazer terapias, no caso, né? Em hospitais, etc. O profissional vai na casa delas, né? Isso. Então, Posso abrir um parênteses Pode, sobre pode, isso? pode. Que eu acho que é muito importante relatar aqui. Vamos lá. A gente tem uma carência muito grande de neuropediatra em Angra. É gritante. Muitos autistas precisam de medicação. Ah, mas não é doença, mas é um transtorno tratável. sim, Então, sofre de ansiedade, muitos autistas têm TAG, muitos autistas têm TDAH, ou sofre de outros transtornos associados, né, psicológicos e muitas outras coisas. correto. E muitas das vezes nem os pais conseguem lidar com esse comportamento. Então, por exemplo, né, muitas das vezes já aconteceu, olha, eu não sou, vou dizer assim, eu levo os meus filhos, eles têm médico particular, Certo. né? Mas muitos pais, infelizmente, não têm essa condição. Certo. Então, se eu não levo no plano, eu levo no particular, né? Uhum. Mas é fácil? Não, não é fácil, né? Trabalho muito para isso. Eu tenho gêmeos, né? Correto. Meu marido é professor também. Então, mas não é fácil. E muitas das vezes, até no particular, você não consegue vaga. Eu lembro que eu fiquei vários dias sem a medicação do meu filho. Ele ficou dormindo 40 minutos por noite. 40 minutos. Correto. Né? Eu levantando 5 da manhã, indo dormir 1 da manhã e ele dormindo 40 minutos. E eu trabalhando o dia inteiro. Uhum. Até o ponto que eu sentei para chorar. Eu chorei de cansaço, né? E eu chegar no consultório e a secretária virar para mim e falar assim, ó, você me desculpa, mas eu não tenho vaga, nem se você pagar. Né? Agora, o meu filho é calmo, Certo. né? Ele é instruído, eu tô ali, apesar do nível de suporte dele, ele é uma criança calma, eu consigo manejar o comportamento dele, né? Uhum. Mas será que todas as mães vão conseguir ter esse conhecimento? Eu sofro de entender e de pensar que uma mãe às vezes fica esperando o poder público por meses uma consulta e às vezes não tem o neuropediatra para atender aquela criança. A gente precisa, eu levanto isso, é uma questão muito urgente. Certo. E muitas das vezes essa criança ela vai entrar numa crise.
Você né? sabe o número de pessoas autistas dentro de Angra? Você Aqui, sabe? aproximado? Não, aproximado não, mas existe um grupo de famílias com 500 famílias. 500 famílias. 500 famílias. Isso. E no caso... Mães de autistas. E existe a deficiência do neuropediatra. Sim, isso é uma realidade que a gente vive. É uma Sim. realidade. Eu não sei como é que estão os outros municípios, mas eu estou falando assim, da nossa realidade. Sim, Que muitas mães ficam na fila de espera, esperando, e muitas crianças sem medicação. E aí vão para a escola, como que elas vão permanecer na escola? difícil. Difícil. Né? Não, mas, Priscila, você Fica falou em comparar com complicado. outros municípios, eu até entendo. Eu não sei a É. realidade, né? É a realidade. Porém, a nossa realidade nós somos um município bilionário. Sim, E se sim. nós temos 500 famílias envolvidas, Isso. né, que estão dentro do assunto, estão relacionados, que tem uma pessoa que é autista na família, a gente precisaria dar uma atenção melhor. Isso aí, sem dúvidas, a gente precisaria, E realmente. precisamos também incentivar os jovens a estudarem também, né? A gente Sim. precisa que os jovens, eu sei que a faculdade de medicina é uma faculdade que não é para todos, assim, não porque ninguém tem capacidade, mas porque é cara. E mesmo que você passe numa faculdade federal, você tem alojamento para ficar, você tem alimentação, você tem um transporte, você tem o seu dia a dia, né? Claro. Mas eu tenho incentivado os pastores no geral e outras religiões também, porque a gente tem que entender que a gente tem uma sociedade com diversos tipos de religiões diferentes. Eu sei que esse canal vai alcançar muitas pessoas, a não Claro. ser não somente cristãos. Claro. Então a gente precisa pensar num todo. Vamos incentivar, sim, a estudar enfermagem, estudar psicopedagogia, né? Uhum. Estudar, fazer licenciatura, porque infelizmente existe hoje uma evasão, né, de professores por conta de falta de remuneração digna, de falta de qualificação. O Estado do Rio não aumenta o salário do professor há muitos anos, né? Certo. Então a gente tem muitas questões envolvidas, né? Claro. Então, a exaustão mental do professor, não é fácil lidar com a inclusão, a gente tem uma romantização, que tudo é lindo, não. É difícil, não é fácil. Eu tive em sala de aula há muitos anos e eu falo com propriedade que realmente não é fácil. A gente precisa repensar muitas questões da sociedade. E o neuropediatra é algo urgente que nós precisamos ser. Muitos pais saem de Angra, né? Porque não consegue vaga. Será que todo pai vai conseguir sair de Angra para poder fazer uma consulta? Muito difícil. Para fechar um laudo? Muito Não difícil. vai conseguir. Aí fica essa criança sem laudo na sala de aula. Às vezes uma criança que ela não tem medo do perigo, ela coloca tudo na boca. Pode acontecer um acidente. E aí o professor fica desesperado, não sabe lidar, não sabe que laudo aquela criança tem. Não é fácil. Aí o laudo é interessante até para você conseguir algum tipo de benefício. E para você saber como trabalhar com essa criança, né? Peraí, que nível de suporte essa criança tá? Tem Sim. deficiência intelectual? Não tem deficiência? Tem algum tipo de comorbidade, a não ser somente... Mas será que é TEA mesmo? Ou será que é outro tipo de transtorno de linguagem? Certo. E a gente tem que ter muito cuidado e muitos critérios para poder fechar um diagnóstico, né? Sim, claro. Então, é uma questão muito séria. A gente tem muitas coisas que parecem autismo, mas também não é. Entendi. Então, vamos lá, Jade. Você quer dar suas considerações aí, que eu estava falando sobre prioridade, acabei te cortando também. Não, tudo bem. Mas aqui a gente acaba indo para algumas vertentes que Não, são sim, importantes, claro. né? O assunto é bem abrangente. Com certeza vai ter a parte 2. Vai ter que ter a parte 2, vai ter que ter. Vai ter, até porque a gente vai trabalhar bem esse conteúdo, que tem Sim. muito conteúdo aqui, Sim. mas depois que esse conteúdo for trabalhado, vai surgir outros assuntos, outras dúvidas, e a gente vai voltar com certeza. Mas fala aí, Jade. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus, porque o Senhor deu essa oportunidade, né, de estar aqui falando sobre autismo, de estar contando sobre nossas experiências. Correto. E, assim, como uma mulher cristã, né, assim, o que eu peço, né, assim, que desejo é que todas as igrejas, né, elas venham, assim, abrir esse espaço Correto. de palestras. A gente falou sobre autismo, Foi. mas tem outras deficiências também que precisam ser faladas e precisam ser passadas também para a igreja. Correto. E assim, também esses obreiros, né, também eles possam estar preparados para receber Correto. não só essa pessoa com deficiência, mas as famílias, porque as famílias, claro que elas vão ali, né,
vão buscar Deus, né? Mas elas também querem ser bem recebidas, Claro. né? Querem que seus filhos sejam recebidos. Então, eles sendo recebidos bem, elas vão voltar. Foi como a Priscila falou, tem Né? o tratamento, às vezes, precisa Isso. ser dado também para a família. Um tratamento para a família, que é importante também. Né? Porque ela falou, e às vezes tem mãe que não quer ir na igreja, Isso, exatamente. porque fica, se sente constrangida, né, de alguma forma, e aí realmente a família precisa ser abraçada. Né? Exatamente. Assim, no meu caso, eu fui muito abraçada mesmo. Uhum. Mas às vezes tem famílias que podem estar passando por esses momentos. Tem a necessidade, né, de estar ali na igreja, mas não vão porque, o que vão pensar? Meu filho não para nem um minuto. Mas, assim, graças a Deus, que inclusive a minha igreja também, Sul Fluminense, né, tem esse espaço, né, Certo. de fazer palestra. Eles abriram esse espaço, na verdade, e outras igrejas também possam estar fazendo isso. Sim. E- Pastores que estão ouvindo aí o nosso programa, né? O podcast Se Liga Crente, se atente ao assunto. É muito importante mesmo. A gente sabe que é uma necessidade aí muito latente, né? E aí tem aqui duas pessoas que estão aqui falando sobre o assunto, são interessantes, vocês podem levar nas suas igrejas, né? Eu sei que são bem ocupadas, né? São bem ocupadas, não é isso, já? Não é isso, É Priscila? um pouquinho. Um pouquinho, né? Uma coisa também que eu até queria adicionar aí, né? Aham. Sobre a questão da IBD, a importância de capacitar mediadores na igreja, né? Enquanto os professores estão fazendo, porque a gente precisa de mediadores na igreja também. Que tenham profissionais que venham capacidade de uma maneira muito digna, né? E que também a gente possa entender. Seria muito bom também se a gente tivesse psicólogos para poder entrevistar esses mediadores, para que a gente não tenha outros riscos no sentido de peguei forte na mão dessa criança, não soube lidar com essa criança. Então, na verdade, a gente tem aí um campo muito grande que chega a ser missão, né? Para poder trabalhar e a seara é grande, né? Sim, É, E a gente precisa de profissionais. E seria o ideal seria isso. Eu vou chamar fulano, beltrano, ciclano porque tem chamado. Sim, mas precisa de ter qualificação para lidar com a inclusão. Tem que ter o chamado? Tem, mas tem que ter qualificação e entender e ter os mediadores, né? É importante. Pessoal, de antemão já quero convidar vocês que acredito eu que no mês de junho ou julho, vou tirar essa dúvida, nós vamos passar a ter algumas palestras falando diretamente sobre as questões psíquicas, né? Nós temos aí algumas pessoas no nosso grupo de trabalho que são terapeutas, né? E vão falar sobre saúde mental, e eu acho bacana envolver também nesse assunto o autismo. E aí, se vocês aceitarem também o desafio, né? Eu vou pedir para que elas façam contato, para que de uma forma a gente, nesse trabalho que nós vamos ter periodicamente palestras, né? Tá envolvendo um assunto que vai abranger muita gente também. Tá? De antemão, a gente está com o nosso tempo esgotado aqui, tá? Mas eu sei que tem mais assuntos, né? Eu sei que assunto. tem bem mais conteúdo. E como a Kailane falou, é parte 2, né, Kailane? Parte 2. Parte 2, mas eu já quero agradecer aqui a Jade pelo carinho de estar aqui. Muito obrigado, tá? E agradecer também pela sua filha que você tem emprestado sempre a Kailane pra gente aqui. Isso, é verdade. Né? Obrigado pela Kailane. E Priscila, muito obrigado. Eu sei que você é atarefada, tirou um tempinho ali, Foi. né? Essa questão de mãe atípica, ao mesmo tempo também ser alguém que trabalha também, né? Trabalha também no ramo também. Então você é profissional, é mãe e ao mesmo tempo tem um tempinho para vir aqui, né? Para esclarecer muita coisa, tá? Parabéns aí pela sua luta, parabéns pelo seu profissionalismo, parabéns para vocês pelas mães que vocês são, tá? Infelizmente o tempo foi embora, a gente vai se despedindo. Quiserem mandar um abraço para alguém, agradecer alguém aí específico, e podem mandar também no finalzinho. Então, um abraço para o meu filho Jonathan, que ficou em casa com o tio, para minha família, e obrigada a todos. Isso aí, Priscila. Eu quero agradecer a super parceria que eu tenho do meu esposo. Ele me apoia em tudo, né? Ele é Sim. professor, ele é aquele pai que leva os filhos na terapia, né? Legal, legal. Porque a mãe trabalha muito. Agradecer meus filhos, Thiago e Gabriel, aos meus pais, a minha irmã. Inclusive, um dos meus filhos hoje está lá na casa dos avós, né? Foi lá visitar os avós. Eu vou Legal. hoje na casa dos meus avós. Então, agradecer a família no geral, né? Pelo apoio
E dizer que foi um prazer estar aqui falar de um assunto que é vivência, né? Vivência. A gente tem a vivência diariamente, né? Tá bom, gente. Obrigado, Kailane. Obrigada. Despede aí. Gente, fiquem atentos que vai ter bastante conteúdo daqui pra frente. E quarta-feira, espere mais um pouquinho. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus e se liga, crente. Valeu? Beijo no coração. Fiquem com Deus.